Bom dia, alunos, boa tarde, boa noite, dependente da hora que vocês vão estar vendo essa videoaula, tá? Nós vamos falar, né, e terminar ainda, tá, o capítulo 5, porque ele é muito comprido, lembra que eu falei para vocês? Então agora a gente vai terminar ele, tá, com o Japão. Então a gente falou da China, as duas principais dinastias, entre suas curiosidades, tá, seu sistema econômico, de vida, enfim, né? Agora a gente vai falar do Japão, tá? Então vamos lá. Página 95, tá? Do livro de vocês, ok? Então a gente vai trabalhar agora a 95 e a 96, tá? Então vamos lá. O Japão está localizado na costa oriental da Ásia e é formado por milhares de ilhas. Seu território é relativamente pequeno, tá? Pouco coisa maior do que o estado do Maranhão, aqui no Brasil. Eles fazem uma referência, né? Cerca de 70% do relevo de seu território ele é formado por montanhas, então é um lugar bem montanhoso, mas possui planícies propícias à prática da agricultura. Então existe também localidades lá que dá para você estar plantando que são mais planas, vamos dizer assim, né? O Japão é pobre em minerais, então não tem minério nenhum praticamente no Japão, tá? É pouquíssimo. Então eles dependem muito de outros países que têm minérios, tá? Mas as correntes marítimas favorecem a pesca e a navegação, atitudes que os antigos japoneses já praticavam com intensidade. Observe no mapa. Então vocês têm um mapa aí no livro de vocês, tá? Tá vendo? O Japão, ó, ele fica bem no meio, né? Praticamente do Oceano Pacífico, né? Ali de perto da costa da Coreia do Norte, da Rússia, China, né? Então ele tem todos os lados dele é cercado por mar, né? É uma ilha praticamente. Então fica mais fácil a questão de navegação, né? Fica bem perto de mar aberto. Vamos agora para o nascimento do Império Japonês. Então, como que nasceu o Império Japonês? Vamos lá. É pouco que se sabe sobre os primeiros tempos do Japão. Segundo a tradição, o Império Japonês teria sido fundado em 660 a.C. por Jimmu Tenno, um sacerdote que dizia ser neto da deusa Sol, Amaterasu, ou Mikami. Mas hoje se sabe, com base na arqueologia, que originalmente as ilhas japonesas eram habitadas pelos Ainos, povos de pele branca e olhos arredondados, bem diferente dos japoneses atuais que têm os olhos puxadinhos. Posteriormente, os mongóis invadiram as ilhas e, aos poucos, foram empurrando esses primeiros habitantes para o norte, e então fundaram o Estado japonês, conhecido como Yamato. Tá? Então, olha só que curioso, né? O Japão, ele não era. Ele não foi originado de pessoas com os olhinhos puxados, né? Então, eram pessoas com os olhinhos normais, como a gente, acho que conhecido por Ainos. E aí, com a entrada, né, os mongóis invadindo, né, aos poucos, aí eles foram tirando esse povo, né, esse o chamado de Ainos, né, foi tirando eles do habitat deles, do habitat deles, né, e eles foram indo para o norte, e aí então fundou-se o Japão, com o pessoalzinho dos olhinhos puxados, né, que a gente conhece até os dias de hoje. Então o que acontece? Na outra página aqui na 96, a gente continua aqui, ó, tá, o texto, e aí ele fala assim, só que é na parte de baixo, depois das duas imagens ali. Sabe-se que, por volta do século I a.C., ocorreram no Japão dois processos históricos importantes e simultâneos. Então aconteceram dois processos, né, na questão de desenvolvimento, né, do Japão, na questão histórica, né? E a gente vai ver agora, né? Então ele dá aí o A e o B no livro de vocês. O primeiro motivo, né, o primeiro processo histórico e importante foi a entrada maciça de grupos humanos vindos da região onde hoje é a China e a Coreia. Então vinham muitas pessoas dessas duas localidades, da China e da Coreia. B. O segundo processo histórico não tão importante quanto o primeiro, né? Os dois são de grandes importâncias. A introdução da cultura do arroz por viajantes chineses e coreanos, tá? Então o que acontece, ó? Juntamente com a cultura do arroz, os grupos humanos vindos das terras onde hoje é a China e a Coreia introduziram no Japão técnicas de tecelagem, costura, produção de objetos em metal, criação do bicho da seda e a escrita chinesa também. A partir de então, a história chinesa se entrelaçou mais profundamente com a de outros povos orientais e pôde também ser melhor conhecida, tá?
Então vamos lá. Aí agora nós vamos passar o slide, tá? E a gente vai falar agora da presença chinesa no Japão, tá? Então como é que foi a presença da China, né, no Japão? Isso aí tá na página 97 do livro de vocês, tá? Então vamos lá. A partir do século 6, tá? Antes de Cristo. Não, século 6, desculpa, gente. É que eu tava vendo aqui uma outra coisa para vocês, para não falar errado, e eu acabei me confundindo. Mas é a partir do século 6, tá? Aumentou a influência chinesa no Japão. Os japoneses mostravam enorme entusiasmo por tudo o que era da China. Então eles gostavam até então, né, disso. O papel, a escrita, a pintura na seda, os penteados que as mulheres usavam, né, as vestimentas e a capacidade de construir cidades com ruas retas e pontes seguras. Foi neste contexto que o budismo chegou ao Japão. Membros da corte japonesa que sabiam ler os ideogramas chineses receberam textos budistas no exterior e aderiram à nova religião. Acharam interessante de alguma forma a filosofia dela. Mas poderosas famílias japonesas, como a dos Nakatomi, opuseram-se ao budismo e passaram a se autodenominar shintoístas, né? A rivalidade entre shintoístas e budistas resultou numa guerra entre os partidários destas duas religiões. A vitória coube aos seguidores do budismo, que anos depois foi declarada religião oficial no Japão. Então, professor, o que é shintoísmo? No livro de vocês tem um significado do lado, eu vou ler para vocês, tá? Ó. Religião cujos seguidores acreditavam em vários deuses, que segundo eles vivem nas árvores, nos rios, nas rochas. Quando o budismo entrou no Japão, os seguidores da religião nativa deram a si próprios o nome de shintoístas, ou seja, aqueles que seguem o caminho dos deuses. Assim, a palavra shintoísmo surgiu para distinguir os que acreditavam nos deuses daqueles que seguiam Buda, né? Então era para diferenciar. Então era bem diferente a questão da religião, né? Do Japão com a da China, né? Que é o budismo que a gente aprendeu, né? Então vamos lá. Vamos agora para vocês, ó. Ali em cima tem uma outra parte do livro, né? Que é a página 98, tá? Então a gente saiu da 97, tá? Que é a presença chinesa no Japão. E a gente vai para a página 98, tá? Que é aqui, ó. Começa aqui nessa parte, tá? E aí depois vem para cá no livro de vocês, tá bom? É que aí ficou no slide eu deixei assim, mas eu tô orientando vocês aqui para não se perderem, tá bom? Então ele fala assim, ó. A história do Japão durante os séculos que correspondem à Idade Média no Ocidente Europeu pode ser dividida em 4 períodos. Então tem lá período Asuka, período Nara, período Heian e período Kamakura, tá? Então tem cada período desse tá escrito aí no balão como é que foi cada período, quais eram as suas especificidades, né? Quais eram as suas, vamos dizer assim, qual a palavra exata mesmo que eu poderia colocar? Qual seria a sua relação, né, com esse período? O que tinha aí nesse período? O que não tinha? O que eles pregavam? O que eles não pregavam? Então depois eu gostaria que vocês no livro de vocês dessem uma lida, tá? Nessa linha do tempo aí para vocês estarem conhecendo, ok? Eu não vou ler aqui porque senão o nosso vídeo vai ficar muito extenso, tá? Então quando eu leio para vocês, eu leio só a parte do texto mesmo, né? O textual, para poder ser mais rápido e para vocês poderem estar entendendo o processo histórico, tá? Isso aí é só linha do tempo que ele vai estar dizendo para vocês algumas coisas específicas, tá? De cada período. Então vocês podem estar lendo e aí se tiver dúvida de alguma coisa vocês me mandem no WhatsApp, na aula, tá? Agora nós vamos descer para cá, ó, tá? Heian-kyu, capital do Japão no ano 1000. Vamos lá. A capital do Japão no ano 1000 era Heian-kyu, uma cidade planejada e cortada por amplas vias em forma de cruz, no sentido norte-sul e leste-oeste. Além disso, era rodeada por uma mata verdejante e tinha um rio caudaloso, o que tornava ainda mais atraente aos olhos dos visitantes. Então era muito verde, né? Jardins, você sabe que lá no Japão tem essa cultura, né? De algumas
algumas flores, né? Tem os seus significados lá, né? Então, quando ele fala um rio caudaloso, então era um rio muito calmo, né? Não era com corredeiras, né? Um rio muito grande e forte, tá? Então era aquela coisa mais. Lembra muito aqueles jardins japoneses que a gente vai, sabe? Tem aquele riozinho embaixo, que eles fazem artificial, e tem aquela ponte que a gente atravessa, a pontezinha, né? Essas coisinhas assim que vocês devem conhecer já, tá? A vida na corte, né? Mais um subtítulo aí, ó. Ali, o imperador, rodeado por famílias senhoriais, lideradas pela família Fujiwara, vivia no meio a banquetes, musicais, de poesia, de danças e de mímica. Muitas dessas famílias tinham se mudado para Rienkyu para desfrutar do estilo de vida da corte japonesa. Vestidos em trajes de seda estampada, eles participavam de festas e cerimônias oficiais. Escreviam contos, que seriam histórias curtinhas, né, com começo, meio e fim, mas bem curta, e poesia em chinês. Produziam e expunham obras de arte no salão do Palácio Imperial, que era rodeado por um bosque amplo, contendo uma cachoeira. Nesse mesmo ambiente, requintado, nasceu o primeiro romance em língua japonesa. E ele foi escrito por uma mulher da corte de Heian-kyu, de nome Murasaki Shikibu. O romance intitulado História de Shenji possuía 630 mil palavras. Tinha como personagem principal um príncipe. De nome Genji. E era escrito em japonês. Né? Legal, né, gente? São coisas que a gente às vezes não conhece, né? E é bem interessante a questão da cultura, né? A vida como é que era lá. Vamos agora para o próximo slide, tá? Que a gente vai falar nesse slide, vamos falar sobre a vida dos camponeses, a disputa pelo poder entre as famílias senhoriais e o shogunato, tá? Então a vida dos camponeses e a disputa tá na página 99 e o shogunato. Bom, então a gente vai ver o shogunato, né? E aí termina, tá? Então vamos lá. A vida dos camponeses. Enquanto na capital do Japão a nobreza desfrutava dos prazeres da corte, no interior a maioria da população sobrevivia com dificuldade. Sobre os ombros dos camponeses pesavam 3 tipos de impostos. Então as pessoas, elas, além de trabalhar, né, ter aquela vida dificultosa, tinham que pagar ainda 3 tipos de impostos para a nobreza. Vamos lá então, qual que era? Era uma quantidade, tá, de arroz proporcional à área cultivada por cada grupo. Então, o tanto que você cultivava você tinha que dar proporcional àquilo que você colhia, tá, que você fazia de cultivo, ok? Um imposto pessoal pago em espécie, seda ou artesanato local, né? E alguns dias por semana de trabalho gratuito nas grandes propriedades dos senhores feudais. Então tinha que ceder também a sua mão de obra também, além dos outros dois. A vida dos pequenos proprietários também era difícil. Sobrecarregados por impostos abusivos, muitos deles acabavam tendo de entregar suas terras aos grandes senhores. Quem não conseguia manter, eles acabavam entregando para a nobreza, tá? Então, a segunda parte é a disputa pelo poder entre as famílias senhoriais. Então, o título já fala, né? Teve alguma disputa aí, questão de poder entre as famílias dos senhores. Então, vamos lá. No período Heian-kyu, os senhores de grandes terras, ajudados pela família Fujiwara, tornaram-se ainda mais poderosos. Eles eram chamados daimyos. Os daimyos faziam alianças entre si e se ajudavam no caso de guerra. No final do século XI, os Taira e os Minamoto, duas famílias de grandes senhores, com seus exércitos particulares e seus aliados, guerrearam pelo poder. Isto obrigou a família imperial a fugir da capital do século XIII. Século XII, desculpa, gente. O Japão foi transformado num campo de batalha. Então, assim, tinha muitas disputas, né, entre a questão do império, né, no Japão. Então, vocês percebem aí que tinha famílias poderosas,
né? Tinha muitas famílias senhoriais que tinham muito poder, né? E tinha ainda a questão de dois lados diferentes ainda, né? Como eles falam, né? Então, famílias que tinham, né, chamada de daimyos, né? E tinha a outra, né, que era os Taira e os Minamoto. Então, isso aí eram grandes famílias que brigavam entre eles. E aí cada um tinha seus exércitos, seus aliados, né? Então sempre guerreavam pelo poder, né, de quem tinha mais poder, para poder estar tendo mais terra e muito mais poder, para estar ficando somente você com os impostos, né, dos camponeses, do povo daquela região, ok? Então agora a gente vai falar sobre o shogunato, tá? E a última parte, ok? Então o que é shogunato? Ó, os Minamoto, eles acabaram vencendo a disputa, tá? E em 1185 eles assumiram o governo, mudando a capital para a cidade de Kamakura, próxima à atual cidade de Tóquio. No período Kamakura, foi criado um novo sistema político-militar, o shogunato. Então, o shogunato é um sistema político-militar novo que foi criado pelo povo Minamoto, né? Pelo Império Minamoto, aliás, em 1185. Neste sistema, o que constava nesse sistema? O que era esse sistema? O poder de fato cabia ao shogun, comandante militar. Então, Shogun era um comandante militar e chefe de governo ao mesmo tempo. Então, ele era os dois. Ele era um comandante de todo o grupo militar que tinha, tá? Mas também era chefe de governo de todo aquele território ao mesmo tempo. O poder do imperador era quase que apenas simbólico. Então, o imperador só tinha aquela coisa de, eu sou imperador, né? Era um simbolismo ali para controlar o país. Os shoguns estabeleciam alianças com grandes senhores do interior, cujos exércitos particulares eram bem armados e treinados. Tá? O regime de shogunato virou no Japão, ela vigorou, aliás, no Japão, né, a questão de shogunato, até meados do século XIX. Tá? Então, assim, a questão do Japão ela acaba aqui, tá? No shogunato, tá? Você tem que aprender um pouquinho do Japão, tá? Aí no outro slide vocês vão ter aqui, ó, o para saber mais, tá? E aí tem um texto e aí tá dizendo para o que é para vocês estarem fazendo, tá? Nessa questão. Mas nessa aula não é para vocês estarem fazendo os exercícios, tá? Percebam que tem, ó, nos slides os exercícios aqui, mas não é para fazer, tá? Essa videoaula é só para você escutar, seguir o seu livro, tirar suas dúvidas, anotar para no WhatsApp você pegar a dúvida comigo, você vir conversar comigo, tá? Aí lá no Classroom vai estar também já o dia, né, tudo bonitinho para vocês estarem recebendo os slides, esses mesmos slides, só que em forma de imagem, com os exercícios para vocês fazerem no caderno e mandar foto para mim, como vocês sempre fazem todas as vezes, ok? Então, obrigado, bom dia, boa tarde, bons estudos.